Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Sou muito grato pelos comentários de vocês no YouTube, nos grupos de WhatsApp, às 5h20 da manhã, tá bom? Quando eu dou aula online ali, 40 minutos de aula, então dá mais tempo. Eu quero compartilhar com vocês que às vezes eu trago uma visão das Escrituras de um estudo que eu fiz, mas é óbvio, né, que aquela escritura tem muito mais coisas, mas não dá tempo de trazer todas as coisas sobre aquele estudo. Tá bom? Na aula das 5h20, às vezes eu consigo trazer um pouquinho a mais. Mas aqui no YouTube o tempo acaba sendo reduzido, tá bom? Eu utilizo aí pelo menos 20 minutos para explicar. Então, às vezes... E eu sou grato por toda a visão que vocês trazem a respeito das Escrituras, tá bom? Então, gratidão aí pelo comentário de vocês. Vamos lá hoje estudar Alma capítulo 4. São 20 versículos. Eu vou resumir alguns deles e pegar uns tópicos principais aqui para fazer aplicação à nossa vida, tá bom? Por exemplo, Alma capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, a gente vê que não houve mais contenda em toda a terra de Israel. Não houve mais guerra nem interna, né, guerra civil, e nem guerra dos lamanitas vierem atacar eles. Não tinha mais guerra. Então era um motivo ali, né, de grande paz e alegria, mas não foi isso que aconteceu. Ao invés deles terem paz e alegria, eles contam aqui que todos eles tinham momento para lamentar. Tinha uma queixa, tinha algo para se lamentar. Isso por conta, às vezes o problema já passou, já ocorreu, mas ainda fica sequelas, né? Fica uma ferida aberta ali dos problemas que nós possamos ter ou que eles tiveram. Por exemplo, né? Muitos perderam entes queridos e aí aquilo já havia passado, mas aquilo ainda machuca, é aquela saudade. E aqui conta não somente de entes queridos, né, que haviam ido embora já, né, por conta da guerra que já passou, mas também tinha a questão dos seus campos que haviam sido destruídos, seus grãos, seu gado, sabe, várias coisas também, bens materiais que haviam sido destruídos, tá bom? E aí ainda aqui no versículo 3, diz, e por esta razão foi despertado neles a lembrança de seus deveres. Né? Então, após ver que a guerra já havia passado e ainda eles estavam sofrendo demais com as consequências, eles falaram, nossa, mas é igual na nossa vida, tá tudo dando errado, mas tudo dando errado, alguma coisa tá errada, a gente tem que mudar alguma coisa na nossa vida, não pode tudo dar errado. Então, eles vieram, olha, a gente tudo dando errado na vida deles, eles pararam então para pensar e falaram, olha, isso veio em lembrança dos deveres deles. Eles tinham que servir mais a Deus, fazer mais algumas coisas. E é o que eles começam a fazer aqui, a partir do versículo 4, 5, eles começaram a fazer com que reorganizar a igreja mais plenamente, fazendo dentro dos seus ofícios, seus chamados. Começaram, inclusive, houve uma grande prosperidade na igreja. Começou a batizar muita gente na igreja. Tinha reuniões aqui que eles citam que eram mais de 3.000 pessoas sendo batizadas, se unindo ao povo de Deus. Então, quando eles estavam com muito problema, eles falaram, alguma coisa errada tem, vamos se voltar para o Senhor. Então, eles se voltam para Deus, começam a cumprir os seus deveres, e agora a igreja está prosperando, né? Não demora muito, eles também vão prosperar. O versículo 6 aqui, em diante, diz assim, ó. E aconteceu que no 8º ano do governo dos juízes, que o povo da igreja começou a tornar-se orgulhoso, ou seja, eles começaram a prosperar-se, né? Prosperar, porque agora eles estavam vivendo os mandamentos, fazendo as coisas boas, mas essa prosperidade fez com que o orgulho entrasse no coração deles, conforme está descrito aqui, né? Ou seja, começaram a tornar-se orgulhosos por causa de suas excessivas riquezas, e de suas finas sedas e de seus finos tecidos e linho finos, e pelos muitos rebanhos e manada e ouro e prata e toda espécie de coisas preciosas que haviam obtido pelo seu trabalho. E por causa de tudo isso, engrandeceram-se aos seus próprios olhos e começaram a usar vestimentas muito luxuosas. Então a gente vê que quando eles não tinham nada, eles se voltaram para Deus, começaram a buscar a Deus. E agora, quando eles estão com essa sensação de que eles têm gado, ouro, prata, parece então que agora eu não preciso mais de Deus. Então
eles se voltam com orgulho, tá bom? Eles estão se enchendo de orgulho aqui. Continuando, ele diz: porque vieram a observar com grande tristeza, ou seja, o povo da igreja, os líderes começaram a observar com grande tristeza essa situação que os membros estavam passando agora, tá bom? Porque eles começavam a engrandecer-se com orgulho aos seus próprios olhos e voltar o coração para as riquezas e para as coisas vãs do mundo. E eles começaram a desdenhar um dos outros, ou seja, não se preocupar ali com seus irmãos. E aí começou a haver dentro da igreja inveja, disputa, malícia. Fazendo um resumo aqui, diz que o orgulho e a inveja e o pecado começou a se tornar tão grande dentro da igreja que excedeu até mesmo aqueles que não eram da igreja, né? A palavra diz assim, ó, excedendo o orgulho daqueles que não pertenciam à igreja de Deus. Então a situação estava tão crítica que o povo da igreja estava pior do que o povo que não era da igreja, tá bom? Então aqui a gente tem do versículo 10 ao versículo 12 aqui, que eles haviam virado as costas para os pobres e necessitados. Eles não estavam ajudando aquelas pessoas que precisam. Mas isso não é degeneralizado. Nem todas as pessoas são assim. Então, dentro da igreja também tinha pessoas muito fiéis que se esforçavam para abençoar a vida de outras pessoas. Vamos ler sobre esses relatos aqui, ó, a partir do versículo 13. Ora, isso foi um grande motivo de lamentação para o povo. Enquanto outros se humilhavam, socorrendo os que tinham necessidade de seu socorro, repartindo seus recursos com os pobres e necessitados, alimentando os famintos e sofrendo toda a espécie de aflição por amor a Cristo, que haveria de vir segundo o espírito de profecia. Então, embora tivesse muitos que estavam virando as costas ali para os necessitados, havia muitos que estavam se humilhando perante Deus, ajudando todas essas pessoas aqui necessitadas. Continuando aqui o versículo 15, né? A alma, né, o que era o sumo sacerdote da igreja, ele viu essa situação com grande tristeza, mas também ele era o juiz supremo, e era muito difícil para ele cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, né? Vai contar aqui como a alma se sentiu, versículo 15. E então aconteceu que Alma, tendo visto as aflições dos humildes e os seguidores de Deus e perseguições que lhe eram afligidas pelo resto de seu povo, e vendo toda a sua desigualdade, começou a ficar muito triste. Mas o Espírito do Senhor não o abandonou. Essa parte é muito bonita, né? Que mesmo em meio a todas as aflições que a alma estava passando, o Espírito do Senhor não o abandonou. Qual que era o sofrimento de alma? Ele estava com uma dor, alguma coisa? Não. O sofrimento dele era ver o seu povo sofrer. Ou seja, o povo, o problema do povo era o problema dele. Ele sentia na pele, né? Tem uma frase que diz, né, que se a dor do teu irmão não te causa sofrimento, talvez a sua doença seja pior do que a dele, tá bom? Então eu achei interessante aqui. Qual que é a solução, então, de alma, né, para a alma aqui, para que ele possa conseguir resolver essa situação? Versículo 16 em diante fala sobre essa situação e como ele conseguiu para resolver esse problema aqui, tá bom? Diz aqui, ó, e ele escolheu, ou seja, a alma escolheu um homem sábio entre os élderes da igreja, e deu-lhe poder de acordo com a voz do povo, para que pudesse, segundo as leis que haviam sido dadas, decretar leis e fazê-las executar conforme a iniquidade e o crime do povo. Ora, o nome deste homem era Nefia. Então a gente vê que a primeira coisa aqui, Alma, ele coloca um homem sábio, um elder da igreja ali, para cuidar da cadeira de juiz, né? Aquele seria o juiz supremo de toda a terra. E aqui ele fala o nome desse homem, o nome dele era Nefia. Continuando, ele diz: e ele foi nomeado juiz supremo e ocupou a cadeira de juiz para julgar e governar o povo. Ora, Alma não concedeu o ofício de sumo sacerdote da igreja, mas reservou para si próprio o ofício de sumo sacerdote. E
e entregou, porém, a Nefia a cadeira de juiz. Então, aqui a gente vê algo bem interessante. Alma, ele era o juiz supremo. Ele poderia formular leis que fizesse com que não houvesse perseguição contra os humildes ali, fazer leis, né, protegendo mais os mandamentos. Inclusive, os judeus, a gente vê que na época de Cristo, eles batem de frente com Jesus Cristo, porque parece que eles constroem uma cerca em volta dos mandamentos, né? Então, por exemplo, lá, para não quebrar o dia do Senhor, eles colocavam a regra, não pode dar tantos passos, né? Se você der mais de tantos passos, você está quebrando o dia do Senhor, né? Você não pode... várias regras eles colocaram ali, né? Que se fizesse, quebraria o dia do Senhor. Por exemplo, você pode carregar tantos quilos de coisas. Se você carregou tanto quilo a mais, você está quebrando o dia do Senhor. Então eles colocaram uma cerca em volta do mandamento, né? E não é isso, não é assim que funciona. Seria equivalente, por exemplo, a gente subir ao monte, né, uma montanha onde tem um penhasco, um lugar turístico, da onde dá para ver muitas regiões bonitas, né? E aquilo é um ponto turístico. Mas imagina, né, que a pessoa possa pensar assim, aqui é perigoso, porque alguém pode cair desse penhasco aqui ou se jogar, isso aqui é ruim demais, então vamos colocar uma cerca antes aqui, né, desse penhasco para que ninguém se jogue daqui ou caia, né? A intenção é até boa, mas a cerca acaba atrapalhando de ver a visão das coisas, né? E as coisas entre os judeus estavam tão intensas que era como se eles tivessem construído um muro impedindo, né, as pessoas de viver o evangelho. Não era mais algo satisfatório viver o evangelho, porque tinha se criado ali um regime de regras, né, muito restritivas, né, que impedia as pessoas de ser felizes, tá bom? Isso no sentido que o próprio Cristo falou, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, né? O jugo, né? Eles falavam que eles julgavam o povo, faziam pesada carga sobre os povos, mas sobre eles mesmos eles não queriam empurrar nem com o dedão. Então tem esse sentido na escritura. Então aqui a gente vê a alma, ao invés de criar leis e regras, né, para que o povo não quebrasse os mandamentos, não, ele entrega a cadeira de juiz para Nefia, e agora ele pode se dedicar 100% à obra de Deus. O ofício de sumo sacerdote ele não concede a ninguém. Então, ao invés de criar leis mais duras, ele prefere dar amor a esse povo. E é dessa maneira que ele vai começar a resgatar muitas dessas pessoas aqui. Vamos ver, versículo 19 e o 20, né? Já vamos terminar aqui. O versículo 19 diz assim: E assim fez para que ele mesmo pudesse pregar ao povo, ou seja, ao povo de Nefe, as palavras de Deus, a fim de que eles se lembrassem de seus deveres, e para poder, pela palavra de Deus, abater todo o orgulho e a artimanha de todas as contendas que existia entre o seu povo, não havendo outro modo de reformá-los, a não ser pela força de um testemunho puro contra eles. Então, a arma aqui de alma que ele usou, né, não foi uma arma de uma caneta regendo mais leis duras contra o povo, mas foi um testemunho puro de Jesus Cristo que ele compartilhou com as pessoas ali. Eu imagino que um testemunho puro é aquele que fala especificamente sobre Jesus Cristo. Gratidão pelo que ele fez por nós. Tá bom? E o versículo 20, para finalizar o capítulo aqui, diz assim: E assim, no começo do 9º ano em que os juízes governavam o povo de Nefe, Alma entregou a cadeira de juiz a Nefia. E decidiu-se, né, e dedicou-se exclusivamente ao sumo sacerdócio da Santa Ordem de Deus, ao testemunho da palavra, de acordo com o espírito de revelação e profecia. Algo bem interessante aqui, que agora a alma ele vai ter esse tempo de 100% da vida dele para compartilhar o evangelho, para ensinar o povo, para abater o orgulho. Então é muito importante isso. Eu lembro, né, da época em que eu estava na missão, e para mim eu não tinha problema ali na missão, né? Não tinha uma preocupação, eu tenho que pagar essa conta de luz, eu tenho que fazer isso aqui, né? Claro que tinha que pagar, mas eu não tinha essa, eu sabia que no final do mês ia estar pago, o aluguel, as outras coisas, então eu não tinha esse tipo de preocupação. Minha preocupação na missão
era porque aquele homem que eu estava ensinando, ele não conseguia parar de largar o cigarro para ser batizado, né? Então aquilo se tornava o meu problema. Então, ou seja, na verdade, os problemas que eu tinha eram os problemas que outras pessoas tinham e eu sentia por aquilo. Tá bom? A tal como Alma que explicou no começo, a tristeza que ele sentiu porque o povo estava com orgulho, ele ficou afligido, ele ficou ruim, porque as outras pessoas que estavam com problema. O problema das outras pessoas acabou sendo o problema dele. E assim eu me sentia na missão. Problema meu mesmo, que eu tivesse alguma coisa de saúde, alguma coisa, eu não tinha problema. Mas muitos problemas que as pessoas enfrentavam, que dificultava elas a fazer convênio com Deus, isso me machucava, passava a ser o meu problema também, tá bom? Então, é um tempo exclusivo na missão, que você tem tempo de 100% da sua vida para compartilhar o Evangelho. Então, todos os jovens que têm essa oportunidade devem ir sim, porque é um tempo que é fantástico, tá bom? Porque é 100% do seu tempo. Agora, por exemplo, é diferente a minha vida, né? Eu sou casado, eu tenho minha esposa, eu tenho que me preocupar com a minha esposa, eu tenho minha filha, então eu tenho minha responsabilidade como marido, né, e minha responsabilidade como pai, eu tenho o meu trabalho para trazer o sustento da família, eu já não tenho o 100% do tempo meu para se dedicar à obra de Deus, como eu tive na época em que eu estava como missionário de tempo integral. Mas uma coisa eu aprendi, o tempo que eu tenho hoje, mesmo sendo reduzido, quando eu dedico esse tempo em servir as outras pessoas, em cumprir o meu chamado na igreja, servir, ministrar as outras pessoas, quando eu ocupo meu tempo fazendo isso, eu me sinto tão bem como se eu estivesse numa missão de tempo integral, tá bom? Então eu não preciso dedicar todo o meu 100% para me sentir bem. É o mesmo espírito que eu vou sentir, né? Embora eu tenha que estar trabalhando, eu tenho outras ocupações, mas quando eu estou a serviço do Senhor, sim, eu sinto o mesmo espírito, tal como... Essa era uma das coisas que aconteceu comigo na missão. No final da minha missão, um pouquinho antes eu conversei com o presidente de missão, que eu queria ficar uma transferência a mais na missão. Isso é 45 dias. A cada 45 dias tinha transferência. E aí eu pedi para ficar 45 dias a mais lá na missão. E o presidente concedeu. Então fiquei um mês e pouco a mais na missão. Eu era para vir num mês para casa. Eu voltei no outro mês um pouquinho ali, né, para que ele permitiu que eu e mais dois missionários, né, pedimos para fazer isso. E isso eu pedi porque eu não queria que aquele espírito doce que me acompanhava sumisse. Eu achava, quando eu voltasse para casa, eu não vou ter mais o tempo que eu tenho, e aqui eu sinto o Espírito do Senhor constantemente, mas eu quero compartilhar algo com vocês. Eu estava enganado, né? Foi bom eu ter ficado a mais, eu gostei, mas hoje em dia eu sinto o mesmo Espírito, mesmo tendo menos tempo para se dedicar à obra do Senhor. Tá bom? Então, o tempo que nós temos, nós devemos também se dedicar à obra do Senhor, fazer as coisas de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.